E se os senhores pensam que, por acaso, eu fujo do debate, com certeza os deputados estão muito enganados. Nós vamos até onde for necessário nesse embate para defender as nossas crianças. Mas nós temos que aprofundar o debate. Não dá para um deputado subir naquela tribuna, que é a postura da esquerda, quando não vence no debate, que é vencer no grito. Aí grita e começa a acusar o seu oponente. No caso da contrariedade à obrigatoriedade da vacina, eles começam a dizer, não, mas é porque ele é fundamentalista, é porque ele é bolsonarista, é porque ele é negacionista, ele é irracional. E pelo contrário, quando eu defendo com dados, com fatos. Sobre a nossa luta contra a obrigatoriedade da vacinação da Covid nas crianças de 0 a 5 anos. Sabe que existem pessoas desentendidas, existem pessoas alienadas, doutrinadas, e existem pessoas maldosas. Os desentendidos são aqueles que não entendem o que a gente diz e saem falando bobagem. Os alienados, os doutrinados, são aqueles que conseguem compreender, mas não querem compreender. Eles querem continuar defendendo a ideia deles, mesmo que estejam errados. E os maldosos, eles entendem, mas eles invertem o raciocínio para vender também as suas mentiras. Então, para os desentendidos, para os alienados e para os maldosos, eu quero repetir. Nós não somos contra vacina. Nós somos contra a obrigatoriedade. Somos contra a imposição da vacina da Covid nas crianças. E eu acabei de falar na semana passada, o deputado Arilson Chiorato do PT subiu na tribuna do lado de lá e fez um discurso inflamado, dizendo que quando eu falei que havia um relatório americano de mais de 500 páginas, falando sobre pandemia, falando sobre os erros que aconteceram e falando sobre as reações adversas da vacina, ele disse que isso era fake news. Relatório americano sobre os malefícios da vacina contra o Covid não existe. Documento de combate a fake news emitido pelo Ministério da Saúde. Então, deputado, o senhor já sabe que eu não faço fake news, eu estudo para falar o que eu falo. Do relatório de 500 páginas, eu vou deixar aqui, posso entregar nas suas mãos na sequência, 100 páginas que eu imprimi do relatório. Está aqui, ó, o relatório americano que fala sobre as condutas na pandemia. Imprimi 100 páginas, se Vossa Excelência quiser depois, pode imprimir as demais, eu posso imprimir também e entregar para o senhor. Também a deputada Márcia Sulac depois fez um discurso e falou o seguinte, que também não era verdade quando eu disse que o Brasil era o único país do mundo a estar ainda exigindo a obrigatoriedade da vacina. É mentira, é fake news, que não é mandatório fazer vacina no mundo todo. A União Europeia recomenda, faz solicitação a todos os países da Europa e pode citar vários países. Aqui também a matéria. Brasil está sozinho ao obrigar crianças a tomar vacina do Covid. E repito e reforço, o Brasil é o único país do mundo a obrigar esse absurdo nas nossas crianças. A deputada veio ontem à tribuna e apresentou uma série de países, mas confirmou o que eu já havia dito. Nenhum outro país obriga. Os outros países recomendam. Os outros países recomendam. E eu não sou contra que recomendem, que façam campanha. Mas não é obrigatório. Teve apenas 3 países no mundo, que foi a Costa Rica, o Equador e a Indonésia, que obrigaram. Mas nenhum dos 3 países mais obrigam. Também, mais uma fala que não se sustenta. E se os senhores pensam que, por acaso, eu fujo do debate, com certeza os deputados estão muito enganados. Nós vamos até onde for necessário nesse embate para defender as nossas crianças. Se hoje os senhores acham que a gente não tem coragem de defender as famílias e as crianças, imagine o que era no meio da pandemia, nós subimos nessa tribuna aqui, na lei que é de autoria do deputado Ricardo Arruda e que eu fui o relator na CCJ e que nós defendemos e aprovamos aqui na Assembleia Legislativa a única lei do Brasil, de um estado, que proíbe a obrigatoriedade do passaporte sanitário, no meio da pandemia. Imagine que agora, passado tanto tempo, eu não vou ter coragem mais de enfrentar isso. Nós vamos até o limite do debate. Não fuge do debate. A lei está aprovada e em vigor, inclusive no estado do Paraná. Mas nós temos que aprofundar o debate. Não dá para um deputado subir naquela tribuna, que é a postura da esquerda, quando não vence no debate, que é vencer no grito. Aí grita e começa a acusar o seu oponente. No caso da contrariedade à obrigatoriedade da vacina, eles começam a dizer, não, mas é porque ele é fundamentalista, é porque ele é bolsonarista,
é porque ele é negacionista. Ele é irracional. E pelo contrário, quando eu defendo com dados, com fatos. A deputada esteve aqui ontem e disse o seguinte, que nós tentamos desconstruir a ciência. Vamos debater o que é ciência. Ciência é só aquele viés que atende aos interesses das narrativas da esquerda. O que é ciência? Eu tenho aqui comigo, por exemplo, do site do Conselho Mundial de Saúde. É ciência ou não é ciência? Site do Conselho Mundial de Saúde. Carta aberta ao presidente brasileiro e membros do Congresso do Governo Federal pedindo a suspensão da obrigatoriedade da vacinação infantil contra o Covid. É ciência ou não é ciência? Eu tenho aqui também o posicionamento do Conselho Federal de Medicina. É ciência ou não é ciência? Dizendo o seguinte, por fim, destacou o Conselho Federal de Medicina que é favorável ao fornecimento das vacinas à população brasileira, mas contrário à obrigatoriedade. É ciência ou não é ciência? Temos também, ela falou sobre a União Europeia, a Agência Europeia de Medicamentos e o Centro Europeu de Prevenção e Controle das Doenças, que é a medida adotada pela União Europeia, que diz o seguinte, por fim, incentivamos com base em dados científicos e confiando na robustez dos dados e avaliações efetuados. Incentivamos os pais a discutirem a vacinação dos filhos com um médico especialista. É ciência ou não é ciência? Vamos aqui, ó, Gazeta do Povo. Associação de Diretores de Programas de Bioética. É ciência ou não é ciência? Diz o seguinte, que representa 100 programas de bioética. Reverteu a sua posição anterior e declarou, agora apoia decisões de encerrar a obrigatoriedade da vacina contra o Covid. Deixa eu ver se eu tenho a foto aqui. Uma foto da senhora Mariângela Galvão Simão, que foi homenageada, inclusive, pela deputada Márcia Sulac, que foi vice-diretora da Organização Mundial da Saúde. O que diz? É ciência ou não é ciência a Organização Mundial da Saúde? Diz aqui a fala da Mariângela, que foi homenageada nessa casa. A vice-diretora da entidade, Mariângela Simão, disse que é contra medidas autoritárias. Não recomenda medidas autoritárias de imposição da vacina. E depois, mais uma matéria do UOL de agora, de 2022, que está aqui. É fake news também o UOL, não? Organização Mundial da Saúde, é ciência ou não é ciência? Organização Mundial da Saúde é contra a vacinação obrigatória contra a Covid. Vamos definir o que é ciência e o que não é ciência. E vamos também pensar um pouquinho mais sobre números, que foram apresentados aqui ontem, sobre o relatório da CESA. Sobre o relatório da CESA. Falou o seguinte, que 85% das pessoas que vieram a óbito, de pessoas não vacinadas ou sem o ciclo completo de vacinação. Ora, então nós temos nesses 85% pessoas que receberam a vacinação e foram a óbito. E se é 85%, significa que tem 15% de pessoas que foram receber a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta dose e foram a óbito. Como é que a deputada faz uma defesa incondicional da eficácia sem considerar as reações adversas, que não vai dar tempo de eu falar sobre isso? Então nós temos que defender o razoável, a razão e não a ideologia. Nós somos contra a obrigatoriedade da vacinação contra o Covid.